Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não forem inscritos aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal. Deixa o like para a gente estar chegando a mais vascaínos e não esquece de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e tá sempre por aqui, deixando a sua opinião, o seu comentário, para a gente fazer aquela resenha de vascaíno para vascaíno e repercutir aqui as últimas notícias do nosso Vascão. Vamos falar aqui de alguns jogadores que devem ganhar uma geladeira, afastado. Leões de treino, mas dentro de campo não estão rendendo nada. Vamos saber aqui quem é, claro, saber a opinião de vocês. A joia da base do Vasco, Ryan. Será que ele pode ganhar uma oportunidade contra o Internacional na vaga do Pedro Raul? Quero saber o que você acha disso. E eu vou falar aqui também nesse vídeo da série Incompetência ou Desculpa. Porque a família vascaína, segundo o jornalista Flávio Dias, né, a cobrança ali das torcidas organizadas em cima dos jogadores do Vasco, Barbieri, Melo, Brax, internamente foi positiva. Agora, segundo ele, jogadores que estão sendo contactados pelo Paulo Brax não querem vir para o Vasco por causa dessa cobrança. Também da série Incompetência ou Desculpa, contrato do Barbieri de 3 anos. Você ficou sabendo disso? Talvez deve ser um dos motivos que o Barbieri ainda está no Vasco. A gente vai repercutir tudo isso aqui, claro. Quero muito a sua opinião aí nos comentários. Mas antes, deixa eu falar aqui da minha parceira PagBet, que está fechada com o canal Vasco em Família. Se liga no recado. Sua sorte fala mais alto com PagBet, seu novo site de apostas esportivas. Melhores cotações, saques rápidos via Pix e jogos ao vivo para você se garantir nas apostas. PagBet. Acertou, tá pago. Tá dado o recado, família vascaína, eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado. O cadastro é muito rápido, sem burocracia nenhuma. Qualquer dúvida, eles têm um suporte lá 24 horas por dia, as cotações sempre lá em cima. Mas, Thiago, eu já jogo em outra casa de aposta. Chegou a hora de trocar, conhecer a PagBet para tá dando uma moral aqui pro Thiagão. Eu não conheço esse mercado, Thiago. Clica aqui no link, faz o seu cadastro, mas eu sempre gosto de frisar, com muita responsabilidade. Eu mesmo jogo sempre, quando eu consigo ali acertar, sobra o dinheirinho, eu vou lá e faço a minha fezinha para garantir a do gelo do final de semana. PagBet está fechado com o canal Vasco em Família. Vamos seguir o nosso vídeo e falar dos jogadores que não devem ser aproveitados na sequência da competição, pelo menos nesse primeiro momento, né? Uma informação do Atenção Vascaínos que esses jogadores vão ganhar uma geladeira. São eles, ó, Robson Bambu, Juan Cruz, Egnaldo, Rodrigo e também o Galarça, né? Eu venho falando aqui que o Vasco está totalmente perdido dentro e fora de campo. E essa informação, na minha visão, mostra muito isso, né, família vascaína? Tanto nas escolhas do Maurício Barbieri, claro, na montagem do elenco aí na figura do Paulo Brax. Porque o Galarça, ele vinha jogando, ele vinha ganhando sequência. Mal ou bem, era um cara que está sendo titular afastado. Geladeira. O Rodrigo é um cara que também eu falei, um jogador que comentei aqui recentemente num vídeo, que dos 6 pontos que o Vasco conquistou no Campeonato Brasileiro, o Rodrigo foi titular em todos eles. Galo, Palmeiras, Fluminense e Curitiba. Tava lá o Rodrigo como primeiro volante. Tudo bem, você vai chegar aqui e vai falar o seguinte, Thiago, mas ele vinha mal, e principalmente quando entra ali no decorrer do jogo, no segundo tempo, não existe o Rodrigo. Tudo bem, mas foi um cara que nos ajudou a conquistar os 6 pontos que a gente tem. Tá afastado. O Egnaldo, sem comentário, realmente sempre quando entra não acrescenta muita coisa. E aqui você mostra o erro de planejamento na montagem do elenco, né? Robson Bambu, um cara que realmente fez algumas partidas interessantes, mas contra o São Paulo, acho que foi ali o caixão dele. E o Juan Cruz, a gente comentou muito aqui, muito. A quinta opção do Santos não tinha necessidade de fazer essa contratação. E aí você observa o seguinte, Rodrigo e Galarça afastado. O Andrei daqui a pouco tá voltando pro Chelsea. O Vasco vai contar com o Cocão, né? A terceira opção do Náutico para ser titular do Vasco. Alguma coisa não tá certa nessa situação, né, família vascaína? Vamos seguir aqui o nosso vídeo para falar de uma possível mudança também que pode acontecer nesse jogo contra o Internacional. Também uma informação aí do Atenção Vascaínos, destacada aqui ó, pelo Nils Almirante lá no Twitter. Ó. Ryan
pode ganhar a vaga de Pedro Raul para o ataque do Vasco no jogo contra o Internacional. Uma informação do Atenção Vascaínos. É que vocês olham para essa oportunidade aí do Ryan, jogador de 16 anos. Sei que, cara, mostra muito potencial, tem muito recurso pelo porte físico, pelas características, pode se sair bem sim ali como centroavante. Ele tem muito mais recurso e muito mais qualidade que o Pedro Raul, isso não há dúvida. Mas é um jogador de 16 anos, né? Como meu pai fala, o Edson que participa das lives com a gente, fala, ó, jogador bom tem que jogar independente da idade. Mas talvez para o Maurício Barbieri não seja o momento adequado para utilizar por todo o momento que está vivendo de cobrança e também de instabilidade do elenco, da ideia de jogo, né? Jogou com 3 zagueiros, não deu certo, vai voltar a jogar normal, o time sem confiança, talvez isso possa atrapalhar. Se fosse em outra situação, somente o Pedro Raul mal e o time jogando razoavelmente bem, talvez o Ryan realmente acreditava nessa possibilidade de ele assumir a titularidade do Vasco. Mas vamos aguardar, ainda tem tempo aí de treino. Mas chama a atenção, família vascaína, eu tava acompanhando os números, né? Pesquisei os números do Pedro Raul no ano passado, né? Pelo Goiás, onde foi, sem sombra de dúvida, a melhor temporada da carreira dele. Chama a atenção que lá no Goiás, o Vasco vai fazer, né, sua 10ª partida no Campeonato Brasileiro. Ano passado, no Goiás, na 9ª rodada, sabe quantos gols o Pedro Raul tinha? 3. Fez gol contra o Palmeiras, Avaí e Botafogo, né? E nesse momento, são 9 rodadas, o Pedro Raul jogou 8 jogos, né, que ele ficou de fora contra o Fortaleza e só fez apenas 2 gols. Chama a atenção que no primeiro turno do ano passado, ele fechou com 9 gols. 9 gols. Então, dessas 9 rodadas que eu citei que ele fez 3, depois ele fez mais 6. Só que no segundo turno foi a melhor fase dele, onde ele fez mais 17 gols. E aí somando 26 gols, sendo vice-artilheiro da competição. O que eu quero dizer é que ele viveu esse mau momento também no Goiás, nesse período aí do Campeonato Brasileiro. E no segundo turno ele conseguiu ali deslanchar a fazer gols. É um cara que vocês podem até me criticar, tudo mais, né? Eu achei muito engraçado lá a cobrança das organizadas, falando com ele, ô Pedro Raul, tu que gosta de ser paparicado, né, bajulado, nesse momento não dá, irmão, tem que entregar. E realmente ele tem que entregar, mas eu acho que a gente precisa melhorar a maneira da bola chegar nele, deixar ele mais próximo da área para fazer o pivô. Eu ainda boto fé no Pedro Raul, espero que o que ele viveu no Goiás no ano passado possa repetir aí no Vasco. A gente sabe que nessa sequência aí, no final do primeiro turno, no segundo turno, ele deslanchou. Espero que ele possa repetir isso no nosso Vascão. Quero saber de você, o que você acha? Dá pra confiar nisso? Ele repetir a fase que ele teve no Goiás no nosso Vascão, mas tem essa possibilidade aí do Ryan ganhar a vaga do Pedro Raul. Dessa maneira, a família vascaína, o Atenção Vascaínos também divulgou o time que o Maurício Barbieri vem trabalhando aí para encarar o Internacional. Claro que pode acontecer algumas mudanças nesse sentido. O Eric Marcos é um jogador que pode também ter uma oportunidade. Mas tá na tela para vocês. Ó, Léo Jardim, Capasso, Léo Pume Piton, Matheus Carvalho, que é o Cocão, Andrei Santos e Jair, o Marlon Gomes, né? E aí pode ter uma oportunidade ali o Eric Marcos, Gabriel Peck e o Pedro Raul. Como a gente já comentou aqui, o Ryan pode ganhar uma oportunidade na vaga do Pedro Raul. Conta aí o que você acha dessa escalação. Vamos seguir o nosso vídeo e aí eu quero entrar na minha série. Eu que estou montando essa série aqui, incompetência ou desculpa, né? Porque claramente as organizadas foram lá cobrar, o Léo pediu um voto de confiança para o Maurício Barbieri, mas eu acho que no nosso meio da torcida, 99% defende a demissão do Maurício Barbieri. Não vê evolução no time, o time realmente vem caindo rodada após rodada e as coletivas dele são péssimas. Péssima. É aquela declaração do Santos, é aquela risada ali no final da coletiva contra o Flamengo. Então, acho que 99% da torcida do Vasco defende a demissão desse profissional. E aí, cara, vem essa informação aqui, que me parece ser do Fábio Azevedo, destacada pelo Twitter, estagiário do Vasco. Tá na tela para vocês, ó. Contrato do treinador Maurício Barbieri com o Vasco vai até o fim de 2025, né? Então, a gente pode dizer que 3 temporadas à frente do Vasco. Ele faz até uma brincadeira aqui, ó, se colocar por baixo que o salário do Barbieri é 300 mil, seria uma multa de 9 milhões. Cara, sinceramente, assim, eu acho muita incompetência. Inclusive, logo que eu vi essa matéria aqui na Net Vasco, nada a ver, mas eu logo lembrei do Campelo renovando o contrato do Erley. Erley, zagueiro, ele jogava nada, renovou pagando para ele um salário de 300 mil, e aí eu não consegui, cara. Eu fiz essa comparação, porque você dá um salário, um contrato de 3 temporadas pro Maurício Barbieri é inacreditável.
Pelo menos na minha visão, na minha opinião. Porque você pega a carreira do Maurício Barbieri, é um cara que não foi bem no Goiás, é um cara que não foi bem no América Mineiro, inclusive demitido pelo Paulo Brax depois de 7 jogos. É um cara que vive de uma temporada no RB Bragantino de 2021 e que tinha um time qualificado. Claudinho Arthur chegou até a final da Sul-Americana e também a 6ª colocação do Campeonato Brasileiro. E um 2022 terrível, terrível. Esse cara chega para conduzir o projeto do Vasco e ganha 3 anos de contrato. 3 anos não, 3 temporadas à frente do Vasco, com uma multa que deve ser lá em cima. Na minha visão, é muita incompetência. Pelo amor de Deus. E aí, eu lembro, cara, que quando a gente conversava aqui em live, em vídeo, sobre essa questão de SAF, e todo mundo vinha aqui, poxa, Thiago, mas agora o Vasco vai ser conduzido de uma forma profissional. E aí eu falava, gente, calma. Por mais que o Vasco se transforme em SAF, uma empresa compre o Vasco, são as pessoas que vão tomar decisões. E essas pessoas podem errar. Aí a galera me questionava o seguinte, tudo bem, podem errar, mas se não estiver entregando o resultado, vão ser mandados embora. Você tá vendo isso? Porque até agora tem mais gente fazendo merda do que acertando. E ninguém foi mandado embora. Não mudou nada até o momento. Então, cara, é um absurdo isso aqui, cara. É um absurdo. Se isso foi responsabilidade do Paulo Brax, porque parece que o Hannes Spor também, né? Um cara que comanda o futebol aí da 777, olhou pro Barbieri também com bons olhos. É um verdadeiro absurdo você dar esse tempo todo pro Maurício Barbieri. Porque assim, cara, é um cara que não estava acostumado com time grande. Ponto final. 1 ano de contrato. Tava de bom tamanho, de bom tamanho. Quero saber a opinião de vocês. E para finalizar, da série Incompetência ou Desculpa, quero trazer aqui uma informação do Flávio Dias, dizendo o seguinte, família vascaína, que essa cobrança das torcidas organizadas está atrapalhando o Vasco ir no mercado e contratar jogadores. Interessante que a cobrança foi na quarta-feira e já surge essa informação na quinta. Porra, caraca. Mas quero ler uma matéria aqui no GE antes, que diz também que o Josh não gostou não. Eu vou botar na tela para vocês, ó. O ocorrido não foi bem digerido por muitos no Vasco. O episódio repercutiu mal, inclusive entre lideranças da 777 fora do país. Enquanto algumas pessoas que estavam no CT trataram como situação normal no futebol, outros tantos apontaram uma exposição excessiva dos jogadores e da comissão técnica, especialmente por conta do tom ameaçador e pelo fato de o evento ter sido transmitido ao vivo nas redes sociais da torcida. Há quem entenda que uma conversa reservada entre dirigentes e lideranças de organizados resolveria a situação e sem expor o elenco e a comissão técnica. A torcida tem os resultados em campo como principal queixa, mas também reclama da falta de diálogo e transparência. O lance notificou primeiramente o descontentamento interno com essa situação, família vascaína. Tá aí, e aí eu quero complementar com essa informação do Flávio Dias. Vamos lá. Os jogadores que estão sendo contactados, por exemplo, não estão querendo vir para o Vasco. Tem muita gente que diz, não, agora não, tá complicado, porque isso afasta. É claro que afasta, porque traz uma preocupação para a janela, porque você quer reforçar o time, e reforça como? Sabendo que tá todo mundo em polvorosa dentro do clube. Não, mas o salário tá em dia, mas peraí, o torcedor tá indo ao CT. E essa questão do torcedor ir ao CT, mesmo que tenha sido positiva, mesmo que tenha sido arrumada antes, organizada antes, não caiu bem. Não caiu porque, apesar da paixão do torcedor ser a mesma, associação ao SAF, cobra-se da gestão em geral mais blindagem, mais organização, menos associação e mais SAF. Então essas questões pesam demais. Tá aí, como o tempo das bravatas ainda não sumiu do Vasco, né? Porque a gente vive uma bravata, né? O Josh falou que o Vasco não ia entrar com mais diferença de orçamento contra o Flamengo, então a gente ainda vive a era das bravatas. E na minha opinião, a gente tem que realmente, aí cabe cada vascaíno pegar uma informação e analisar. Porque pra mim fica muito claro que me parece ter segundas intenções nessa situação. Porque é muito engraçado, né, a cúpula lá da 777 ficar bolada com essa situação da cobrança de ser transmitido ao vivo, né, de expor os jogadores do Vasco, mas eles mesmos não estão ligando pra essa porra, né? Eles mesmo não ligam. Porque quando aparece uma informação que o staff do André, que os advogados estão entrando na justiça, isso é expor o Vasco. Isso é levar o Vasco para o mercado com uma fama de caloteiro, como uma fama de mal pagador, né? Os advogados, os representantes do Jair, o Nacional, o Atlético Tucumã, entre outras situações. Com esse tipo de coisa vocês não estão preocupados?
Só que uma torcida ir lá cobrar, então faça-me o favor, né, cara? E aí, pra mim, é o ponto auge da série incompetência, ou desculpa, dizer que por esse motivo a torcida lá ter cobrado, os jogadores não querem vir. É porque esses jogadores, os nomes não vão ser divulgados, né? Porque, irmão, você alegar isso pra um jogador e esse jogador acertar com outro clube brasileiro, porra, que desculpa é essa? Porque no futebol brasileiro todos os times têm esse tipo de cobrança. Todos os times têm esse tipo de situação. Então, na minha visão, atrapalha muito mais uma fama de mal pagador, de caloteiro, do que essa cobrança. Porque em todos os clubes brasileiros tem isso. A gente viu recentemente aí no nosso rival agora. Os caras indo para aeroporto, cobrar, xingar os jogadores, todo lugar tem isso. Então, cara, não venha com desculpa não. Até porque, vamos comparar aqui uma situação... Botafogo, no ano passado, teve a mesma cobrança, os caras invadiram lá o negócio lá do centro de treinamento, se não me engano, o Engenhão, os caras fazendo massagem, cobrando o dedo na cara. Na janela do meio do ano, os caras trouxeram Marçal e Tiquinho. Nível técnico aumentou. Então não vem com essa desculpa não, meu irmão. Vamos trabalhar, vamos ter dinheiro, vamos colocar dinheiro nisso aí. Vamos ser competentes um pouco, porque até o momento tá difícil, cara. Tá difícil. Quero saber a opinião de vocês, família vascaína. Vou ficando por aqui, tamo junto. E é muito bom ser Vasco.